nome é Juliana Bezerra Lima, né? Eu me formei em letras, português e inglês, na faculdade ESME, aqui em Timon, no ano de 2014. E eu estava muito dividida sobre a temática que eu ia trabalhar. E no momento que eu já estava passando do prazo de escolher essa temática, o prazo muito curto já para começar a fazer os trabalhos, me veio a lembrança de infância, de quando eu tinha lá pelos 7, 8 anos de idade, um poeta timonense, o Barripe. E sempre quando eu era criança, na rua ali, na rua 60, que hoje é a rua Dom Belarmino do Vale, né, aqui no Parque Piauí 1. E eu e as crianças sempre brincando na rua, né, e todos os dias à tardezinha, por volta nesse horário de 4h30, 5 horas, ele sempre passava, né, por essa rua. Ele morava um pouco mais acima, ali por trás do quartel daqui de Timon, ele morava ali, e ele sempre descia por essa rua, e passava ali na frente da nossa casa, e aquele monte de criançada, 15, 20 crianças brincando, todo mundo quando via ele, chamava ele não de Barripe, mas chamava de poeta. E aí a gente sempre gritava, poeta, senta aqui, fala uma poesia pra gente, fala um verso pra nós, né? E aí ele vinha com muito gosto, sorrindo, sentava na calçada lá no meio-fio com a gente e contava os versos dele, né? Variados, muitos ele falava versos sobre a gramática da língua portuguesa, que ele era um apaixonado pela gramática, né? E aí ele gostava muito de falar versos sobre a gramática, alguns versos tristes, outros versos sobre política, né? E era muito engraçado, assim, a gente, naquela idade, a gente às vezes nem entendia direito, né? E aí lá ele contava 3, 4 versos, e aí levantava, agora eu vou embora, agora eu vou embora. Mas a gente só deixava ele embora quando ele contava os versos dele, né? Quando ele fazia, dava esse presente pra gente, né? E lá ele terminava de descer aquela rua até chegar lá na BR e seguir o seu destino. E o que eu fui descobrindo é que, por mais a riqueza enorme que ele tem de produção literária, infelizmente ninguém tinha escrito nada sobre ele, né? Muito pouco, alguns estudiosos falavam sobre ele, como o professor Cineia Santos, né? A professora Sônia Leite, quando eu cheguei, ela é também professora da IESME, e aí eu cheguei para conversar com ela sobre o assunto, ela era amiga do Barripe, né? E ela super, assim, me deu força para eu seguir, né, nessa linha de estudo, né? Mas só que ela disse, realmente vai ser uma batalha árdua para você conseguir reunir alguma coisa sobre o Barripe, contando do perfil dele como poeta, como pessoa, sobre as temáticas que ele trabalhava nas obras dele, né? E a riqueza de detalhes da construção dos poemas que ele escrevia, dos cordéis que ele escrevia, né, que ele era um exímio escritor de cordéis, né. Eu não estava morando mais aqui na casa que ele morava atrás do quartel, estava com o filho dele. Eu disse, você vai atrás para mim. Aí até aí ele achou o Barripe lá na Cidade Nova, e aí a gente se encontrou e foi um encontro muito lindo, muito rico. Aí ele me levou na casinha dele, que ele morava, né. Lá ele tinha um acervo incrível de produções literárias, não só dele, mas de vários poetas. Ele era um apaixonado por Casimiro de Abreu, né? Ele dizia que para ele era um dos poetas mais, assim, incríveis da história. Mostrou a coleção dele, e aí eu fiz essa proposta para ele da gente fazer a fortuna crítica sobre ele, né? E ele ficou muito feliz, assim, e é capaz de perpassar desde a literatura popular até a literatura clássica facilmente. Ele consegue falar de tudo um pouco, porque ele era um apaixonado por conhecer, ele era um estudioso autodidata ao extremo, assim, incrível, a genialidade daquele homem, a inteligência dele, a cultura que ele tinha, né, é de impressionar. Então assim, ele não é só da literatura popular, ele é um poeta de literatura popular, mas com a essência clássica. Dom Quixote era aquele que, nas ilusões dele, naquelas ilusões vãs dele, ele via aqueles moinhos de vento como algo que ele tinha que combater, como gigantes que ele tinha que combater. E o Barripe era isso aqui na cidade de Timon. Ele era um Dom Quixote que lutava contra os gigantes para fazer com que as crianças aprendessem a ler. Ele sempre dizia, uma criança, uma pessoa que não sabe ler, não vai conseguir
ler esse mundo, não vai conseguir viver nesse mundo. Ele incentivava muito a questão da leitura, e para isso ele foi atrás mesmo, ele batalhou, ele ia atrás da prefeitura, ele ia atrás da Secretaria de Educação, alguns davam ouvidos a ele, outros não, até por conta desses problemas que ele tinha, né? Era um movimentador cultural aqui em Timon. Ele ensinava gramática pelos versos, inclusive ele fez uma gramática, né? Ele escreveu uma parte da gramática num cordel, né? E isso é muito interessante, porque ele era um apaixonado mesmo, ele amava enciclopédias, dicionários, ele gostava dos verbetes, então ele usava isso para trabalhar os versos dele. Tem um dos poemas dele que ele fez todo construído sem a letra E, e você conseguir construir rimas perfeitas sem utilizar uma das letras, isso é um trabalho minucioso, é um trabalho artístico muito importante, né? Não é todo escritor, todo poeta que consegue fazer essas construções riquíssimas como ele conseguia, né? Ele brincava com a gramática dessa forma e tentava ensinar através desses versos sobre a gramática. Então ele fala, era a língua sobre a própria língua, né? Era muito interessante o trabalho que ele fazia, né? E além disso, essa parte de crítica social muito forte, né? Essa crítica social, política, ele tinha muito isso com ele. Ele foi considerado um anarquista na época, até que o professor Cinéa Santos, ele comenta que ele foi, na época da ditadura, né? Ele sofreu repressão e tudo, justamente por ser um revolucionário, né? Ele ter essa visão diferenciada e denunciar isso nas suas obras, né? Então, era um cara, assim, extraordinário, que deveria ter sido bem mais valorizado e está sendo conhecido por todos os timonenses, porque realmente era um tesouro para nós, sem dúvida. Então, eu escrevi essa pequena mensagem para mostrar o meu sentimento por tudo isso. Então, Barripe, para mim, sempre foi mais do que um poeta. Na minha infância, ele era o viajante do meio-fio, que transformava a calçada em palco e o vento da rua em aplausos. Meio bêbado, sim, mas totalmente lúcido na arte de transformar a vida em verso. As crianças, eu entre elas, esperavam ansiosas para ouvir as suas rimas, e ele só partia quando cada pedido fosse atendido, como um mestre generoso repartindo o pão. Foi assim que aprendi que a poesia pode nascer do chão áspero, beber da dor e ainda florescer com beleza e esperança. Barripe me inspirou no meu TCC, mas mais do que isso, me ensinou que o verdadeiro poeta é aquele que deixa suas palavras morando no coração do povo. Barripe partiu, mas os seus versos continuam morando nas esquinas da nossa memória, da nossa Timon. Sem dúvida. Eu vejo isso com muita alegria e com muita saudade. Eu fico imaginando como ele estaria se sentindo se ele estivesse aqui, né? E eu acredito que quando ele partiu, ele deve ter partido assim, passando por muita dificuldade, não só de saúde, mas financeira, né? Assim, um pouco abandonado pela memória de Timon. E reanimar isso, reavivar isso para hoje, seria um presente póstumo para ele, né? Que eu acredito que ele se sentiria muito feliz. E onde ele estiver, eu acho que ele está muito feliz. Ele gostava de ser lembrado, ele gostava das pessoas quererem ouvi-lo. Então, acho que era por isso que ele parava para a gente, quando a gente ficava, poeta, vem aqui, canta um verso para nós, conta um verso para a gente. E ele nunca deixava de sentar com a gente e contar os versos dele, né? Todo artista quer ser visto, quer ser ouvido, compreendido, né? E ele era um poeta desde os 12 anos de idade, né? O primeiro poema que ele fez foi para a mãe, quando ele perdeu a mãe com 7 anos de idade, e ele aos 12 anos ele fez o primeiro poema, Minha Vida é Triste. E esse poema foi justamente para a mãe dele. Quem tem mamãe é feliz, porque não sofre sozinho, pois ela com seu carinho sempre vem nos consolar. E quem não tem vive triste, sofrendo penosamente, passa constantemente de mamãe a se lembrar. Eu, como perdi a minha, choro em vão minha saudade, porque na flor da idade minha mãezinha perdi. E este amor tão sublime que na infância senti, na mesma infância perdi, e hoje choro de dor.
Poema significa para mim, primeiramente, o cumprimento de uma promessa que fiz naquele leito mortuário para minha mãe. Em segundo, que eu vi realizado ali meu sonho. Então, assim, realmente ele tinha muito preso, guardava com muito preso esse poema para a mãe dele. Barripe, para ele, é o maior poeta da Terra, né? O Marcos Igreja, ele era sempre muito, assim, excêntrico, né? E aí ele disse que o Barripe é o mais completo, prolífero e um homem de mais de 1.200 títulos. Ele pratica todos os gêneros da literatura, da crônica ao haikai e principalmente uma cultura geral exuberante. Se nós fôssemos espíritas, nós poderíamos dizer que Barripe era um espírito puro, superior, né? Se fôssemos budistas, nós diríamos que ele é um iluminado. A professora Sônia Leite fala assim, que o Barripe tem uma habilidade em questionar até pontos políticos e sociais locais, porque ele também lançou alguns panfletos questionando algumas situações do nosso município, né? Então ele fazia questionamentos, solicitava do governo ações por meio da arte dele, por meio dos cordéis, né? O Barripe marca por ser um poeta acessível, é o que ela diz, né? Marca por ter uma humildade ao conversar sobre a obra dele e também aberto a críticas. Ele conversa de tudo um pouco, conversa, política, sociedade, literatura, acontecimentos reais e religiosidade. Então, era muito amplo, né, o conhecimento cultural do Barripe, a produção dele. Então, eu acho, assim, muito interessante, que ela disse que até marchinha de carnaval ele escreveu aqui para Timon. Tem aqui também o seu Aureliano, que é um violeiro que conhecia muito o Barripe, era amigo dele, né? E ele, para ele, diz que o Barripe tem um arquivo de livros que você nem avalia o tamanho, que foi justamente o acervo que eu conheci. Ele guardava esse acervo de livros em geladeiras que não funcionavam mais. E aí, para conservar os livros dentro dessas geladeiras, para eles não mofarem, não criarem bolor, ele colocava sabonete. Então tinha vários sabonetinhos dentro da geladeira. Ele dizia, minha filha, você sabe para que é isso? Eu disse, não, para que é, Barripe? É para os livros não embolorarem, para não estragarem, não criar traças. Eu disse, certo, pois está certo. Era muito livro, ele tinha um material incrível, assim. E aí a gente fica assim nessa saudade, assim, ficou um gostinho de quero mais, das coisas dele aparecer mais, e contar mais as histórias dele, de produzir mais, né? Sim, é uma voz que deveria ser mais ouvida. E isso é legado, com certeza, com toda certeza. Principalmente a questão de ler. O Barripe, ele batia muito nessa questão da criança ler. Ele disse, minha filha, a criança tem que ler livros bons. Ele sempre dizia isso para mim. Ler livros, e livros bons. Coloca a criança para ler um poema, coloca a criança para ler um livro bom, uma enciclopédia. Ele era apaixonado por enciclopédia. E isso faz muita diferença na vida da sociedade, né? Porque senão a gente se perde. Uma sociedade sem esse conhecimento, sem a educação, a gente se perde. Você não consegue, como é que se diz, fixar aquilo na sua memória. Já quando você lê, é totalmente diferente. Só obrigada. Muito obrigada por você ter existido na minha vida e por ter me deixado esse legado tão lindo da poesia, do cordel, dos seus versos. Obrigada. Muito de ler outros poetas, né, da grande literatura brasileira, né? Então ele dizia assim, olhe, ao meu ver, existem muitos poetas por aí que se dizem grandes, já eu não os admiro. Toda poesia que a gente escreve é uma mensagem do autor para o leitor. Aí o camarada faz um labirinto, um negócio, uma mistura coisa com coisa, que afinal de contas, não sei onde eles querem chegar. Eu fui embalado pela poesia. Li Castro Alves, Casimiro de Abreu, que ainda hoje é o meu maior artista. Era o mais simples de todos. Castro Alves, com aquele arroubo, foi grande também. Defendeu uma causa justa, uma grande causa, a dos negros. Então eu gosto também. Castro Alves, Alberto de Oliveira, mas para mim o número 1 é Casimiro de Abreu. Tem Gonçalves Dias também aqui do Maranhão. Então ele, assim, era apaixonado, né, pela literatura. Aí quando eu perguntei para ele a respeito das temáticas que ele mais gostava de empregar nos seus folhetos, né, prontamente ele me respondeu, português, é meu ramo,
Agora eu vou dizer uma coisa para você. Como é que o camarada escreve sem saber gramática? Então, a gramática é a chave número 1 de toda a canalização escrita. Sem gramática não dá. Como é que eu vou fazer os módulos sem saber para onde vai? Então, ele era riquíssimo, era um gênio, né? Então, ele faz críticas, né, nessa época, que a gente fez essa entrevista em 2014, nessa época ele já fazia críticas ao uso inadequado da internet. Ele enfatiza a leitura dos livros nessa época, né, para aquisição do conhecimento. Então ele dizia assim: a maioria dos estudantes de hoje, a maioria absoluta, nem ler não sabe. O que é isso, afinal? Quando eu estudava naqueles dias de 50, a primeira lição era leitura. Depois chegou essa doideira aí de internet e aí botou tudo a perder. Os estudantes hoje vão ler alguma coisa, é um disparate que sai do meio. Nem ler não sabem. A leitura está nos livros, eles são a fonte do conhecimento, que é a luz de tudo. O conhecimento é a luz do mundo. Castro Alves, naquele poema dele, O Livro e a América, ele chegou a dizer que quando antes Deus vos mostrardes, tereis um livro na mão. Então, os livros bons, claro, o livro em si abre a mente, faz a pessoa angariar novos conhecimentos. Então, assim, foi uma entrevista apaixonante e que um presente. Na realidade, não foi eu que dei o presente para ele, foi ele que me deu o presente da honra de entrevistá-lo e de construir essa pequena fortuna crítica sobre a vida do Barripe, assim, foi um presente. A fala dele já era poética, a forma dele se expressar, as entonações, as pausas, de uma conversa formal. E era um poema, sem dúvida. Então você não se cansava de conversar com ele. Anoiteceu e a gente continuou lá conversando, então era uma conversa muito gostosa, muito boa de ouvir, muito reconfortante e assim, de um conhecimento, de uma riqueza muito grande. Por isso que ele deveria ter sido bem mais ouvido. Aí que você entra ainda mais no universo do Barry, porque aqui é ele mesmo falando, né? Quando eu comecei a ler os trechinhos da entrevista, eu lembro do rosto dele, a forma dele falando comigo, dele olhando com aquele olhinho dele, aquele magrinho do jeito que ele era, assim, sabe? Então, realmente eu tenho ele com muito carinho. Vem de criança mesmo. Na realidade, Barripe vem de José Ribamar de Pinho Barros, né? Porque ele pegou Barros, aí Bar, aí Ripe, aí juntou dos sobrenomes dele, ele fez o nome Barripe. Barripe, no meio-fio da rua, criança a lhe rodear, mesmo ébrio, a voz flui pura, feito estrela a cintilar, cada rima era tão sua, que fez Timon se encantar. Obrigada. 10ª Mostra Timonense de Humor, edição Barripe. Uma realização, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução, W Grupo de Teatro, Governo do Maranhão, trabalhando para todos, SECMA, Secretaria de Estado da Cultura, apoio